Graça e paz, amados e amadas, tudo bem com vocês? Vamos continuar a falar da história de Jesus. Hoje vamos falar em João, capítulo 8, versículo 1. Cristo perdoa uma mulher pega no ato do adultério. Versículo 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Versículo 2. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E, assentando, os ensinavam. Aqui Jesus, foi para o Monte das Oliveiras. De lá do monte, de madrugada, voltou novamente para o templo, que é onde ele pregava. E todo o povo ia ter com ele, estava ali com ele, ouvindo as pregações de Jesus no templo. E assentando, os ensinava, que Jesus ensinava aquele povo através das suas pregações. Versículo 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Os fariseus e escribas levou uma mulher que foi pega, no adultério. Levou até Jesus e fez essa mulher ficar de pé no meio de todos ali que estavam. Versículo 4. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Aqui foi os escribas e fariseus falando a Jesus que uma mulher foi apanhada em flagrante adultério. Versículo 5. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Ali, os escribas e fariseus perguntou a Jesus que na lei, nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Porque na lei de Moisés, a mulher que era pega no adultério era para ser apedrejadas. Então, os fariseus e os escribas perguntou a Jesus. E o versículo 6. Isso diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Então, eles fizeram aquela pergunta a Jesus, os escribas e fariseus, para tentar acusar Jesus. Por quê? Queria pegar alguma coisa que Jesus falava para tentar acusar Jesus. Aqui a continuação do versículo 6. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com um dedo. Versículo 7. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse. Então, ali os fariseus tentou, alguma palavra de Jesus falava para tentar acusar Jesus. E Jesus, inclinando-se, escrevia ali na terra com um dedo. Versículo 7. Como insistissem, quer dizer, eles insistiam na pergunta, os escribas e os fariseus, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Jesus falou para os fariseus e escribas
e para aquele povo que estava ali com ele. Porque os fariseus fizeram uma pergunta, tentando acusar Jesus, e Jesus deu a resposta para ele, que foi: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Jesus, ele conhece os pensamentos. Então ele perguntou para os escribas, aqueles que não tem, né, que é sem pecado, que seja o primeiro que atira a pedra. Então, ali Jesus perguntou, né, fez uma pergunta certeira para aquele povo, para os fariseus e escribas. Porque os fariseus e escribas, eles se achavam santos, eles se achavam melhor do que todos, eles se achavam melhor que Jesus. Então, Jesus fez a pergunta a eles, ao versículo 8. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E Jesus ali continuou a escrever no chão com o dedo. Versículo 9. Mas, ouvindo eles estas respostas e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, e começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Então, ali a pergunta que Jesus fez aos escribas e fariseus acusou na mente deles, né? Porque eles tinham pecado também. Aí, deixa eu ler para você novamente. O versículo 9. Mas ouvindo ele essas respostas, que foi a resposta de Jesus, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Versículo 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Jesus falou para a mulher. Eu vou repetir para vocês o versículo 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Versículo 11. Respondeu ela: ninguém. Senhor, então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peque mais. Então, a mulher respondeu a Jesus, né, no versículo 11, respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peque mais. Então Jesus aconselhou a mulher: vai e não peque mais. Não faz, né, a mesma coisa que vivia ali no adultério. Tá bom, amados? Hoje foi sobre Jesus perdoou a mulher que foi pega no ato do adultério. Tá bom? Que Deus abençoe. Fique com Deus. Até a próxima e Deus abençoe.